ia focar um pouco na janela que vai de 2000 até 2020, para a gente olhar um pouco da trajetória da produção industrial brasileira. Nos anos 90, especialmente a partir do Plano Real, a produção industrial brasileira ficou relativamente estagnada, não houve uma grande ampliação, uma grande expansão da produção industrial no Brasil, por dois motivos. Primeiro, porque houve um choque de abertura muito violento, né, a abertura tarifária que era necessária, podemos discutir se naquela dose ou não, mas dificultou muito a vida das indústrias brasileiras que vinham ainda de tecnologias defasadas e produzindo com muita defasagem em relação ao que se fazia no mundo, né? Lembra das famosas carroças que o Collor dizia, né? Então esse choque de abertura tarifária deixou a maioria das indústrias brasileiras numa situação muito difícil. Mas não foi só o choque de corte de tarifas, também a apreciação cambial, a estratégia do Plano Real, que foi manter a moeda brasileira muito forte em relação ao dólar. Lembrem-se que a gente começou com uma cotação de 1 para 1, depois a moeda brasileira se apreciou até, sendo que com 85 centavos de real você conseguia comprar um dólar logo depois do lançamento do Plano Real no segundo semestre de 94. Então, essa manutenção da moeda brasileira muito forte em relação à moeda americana, que os economistas chamam de apreciação cambial ou de sobrevalorização cambial, uma situação em que uma moeda vale mais do que ela deveria valer, e os economistas fazem contas, e obviamente eles não chegam num consenso, né, para descobrir qual é a conta exata do câmbio, de quanto uma moeda deveria valer, mas dá para se ter ideia, né, de momentos em que a moeda está valendo muito ou que ela está valendo muito pouco. Ali no Plano Real a moeda brasileira está valendo muito, né? Uma maneira fácil de você entender isso é olhar o custo das viagens para os Estados Unidos, para a Europa, para a Disney, para a importação de carros, de vinhos, né, de bens do exterior. Quando o câmbio está muito apreciado, quando a moeda doméstica vale muito, fica barato importar esses bens, né, que a gente não consegue produzir no Brasil, e esse é o problema da pobreza brasileira. A gente não consegue produzir esses bens localmente, porque a gente não tem essa capacidade tecnológica. Então, sempre que a gente começa a ter um déficit na balança comercial, ou seja, a gente importa muito mais do que a gente exporta, especialmente de bens e serviços sofisticados, isso é uma indicação de que a nossa taxa de câmbio está muito apreciada. E isso foi usado no Plano Real como uma estratégia de controle da inflação. Na medida em que a nossa moeda ficou forte, o preço dos bens que a gente importa caiu em reais, né? Na medida em que o câmbio veio de R$1 para 0,85, tudo que era importado ficou mais barato em reais. Isso tem um efeito de controle de inflação muito grande, mas também reduz os preços industriais. Esses preços que atrapalham, essa queda de preços que atrapalhou muito a indústria brasileira. Então, nos anos 90, a produção industrial brasileira houve algum aumento, mas nenhum aumento significativo. A indústria brasileira estava sob pressão, tanto da abertura comercial, com forte redução de tarifas, quanto de apreciação cambial, que foi um movimento que os economistas chamam de âncora cambial ou de ancoragem cambial, que foi necessária para se controlar a inflação nos anos 90. Então, e com juros muito altos, né? Porque outro pilar do controle da inflação no Plano Real foi a taxa de juros altíssima, a Selic indo a 40%, 45% em alguns momentos, uma loucura total. E então, uma indústria que se depara com uma taxa de câmbio muito apreciada, uma moeda doméstica muito forte, uma taxa de juros muito elevada e uma abertura comercial rápida, né, e violenta, como que a gente teve no Plano Real, não consegue resistir. Então a indústria brasileira foi literalmente surrada nos anos 90. Grande parte do conhecimento industrial que a gente tinha do final dos 70 e dos 80 foi sendo destruído, e obviamente que os estrangeiros entraram aqui com muita competência e desalojaram a nossa indústria, tanto no mercado doméstico quanto no mercado mundial, no que a gente era capaz de competir, né? Então, o resumo dos anos 90 para a produção industrial brasileira é ruim, muito ruim, né? Inclusive tem aquele filme sobre o Plano Real, para quem não assistiu, recomendo que assista. Na época havia uma briga muito grande na equipe econômica do governo FHC que lutava pela desvalorização do câmbio, né? Ao tentar colocar o câmbio numa posição mais desvalorizada, isso poderia ajudar a indústria brasileira, né? Ou seja, tentar sair da âncora cambial, que no começo funcionou muito bem para controlar a inflação, mas depois, ao longo do tempo, começou a penalizar nossas contas externas, criando déficits na balança comercial, com importação maior do que exportação, e, eventualmente, o governo FHC mesmo foi obrigado a abrir mão dessa âncora cambial, porque ele gastou todos os dólares que ele conseguiu atrair subindo a taxa de juros. Então, para segurar essa âncora cambial ao longo dos 90, que machucou muito a indústria,
o governo foi obrigado a subir juros, essa alta de juros que atraía os dólares necessários para fixar, para segurar o câmbio nessa posição muito valorizada. Essa era a lógica do Plano Real, né? Fixar o câmbio, segurar o câmbio numa posição muito valorizada para reduzir o preço dos bens importados em reais e isso era feito com uma taxa de juros muito elevada que não deixava a economia também superaquecer, o que traria consequências inflacionárias e os juros muito elevados traziam dólares que ajudavam a fechar essas contas chamadas contas externas e, portanto, ajudava o governo a definir, né, o câmbio fixo é um regime em que o governo define o preço do dólar. Isso funcionou até 1999, só que às custas de juros muito elevados e de uma recessão brutal, de uma crise brutal, que ninguém estava aguentando. O próprio FHC, quando foi reeleito, mudou a política cambial. Ele abandonou a ancoragem cambial, migrou para um câmbio flutuante e, portanto, não precisou mais usar taxas de juros estratosféricas para segurar o câmbio, para ancorar o câmbio. E, ao fazer isso, ele deu respiro para a indústria, porque o câmbio se desvalorizou. Vocês devem se lembrar, o real saiu de 1 para 1, ou 1,20 reais para 2 dólares, e 1,20 reais para 1 dólar, e foi para 2 reais para 1 dólar, ou seja, o valor do dólar em reais dobrou, né? E eventualmente, depois, um pouquinho mais para frente que eu vou falar, o valor do dólar foi a 4 reais, né? Passou de 4 até em setembro, outubro de 2002, com medo da eleição do Lula. Ali, no segundo semestre de 2002, houve um temor enorme, muita gente tirando o dinheiro do país com medo do Lula, e essa fuga de capitais provocou uma brutal desvalorização da moeda brasileira. Essa desvalorização deixa os produtos industriais muito baratos lá fora. Tem a desvantagem de reduzir os salários reais, que a gente chama, porque todos os preços do que é importado e do que é exportado, inclusive alimentos e commodities, ficam mais caros na moeda doméstica. Então isso reduz os salários reais, mas ao mesmo tempo aumenta muito a competição e a competitividade da produção industrial brasileira, tanto no resto do mundo quanto no mercado interno. E um pouco disso aconteceu no ano de 2020 com a pandemia, quando a moeda brasileira se desvalorizou até 5,80. Então o câmbio desvalorizado dá muita competitividade para o setor industrial. E ao desencadear esse movimento de produção industrial, acaba colocando para rodar os mecanismos de inovação tecnológica, de mais investimento, o aumento do lucro da produção industrial, acaba, vamos dizer assim, revigorando todo o setor industrial brasileiro. Então, nesse gráfico que eu deixo aqui para vocês, dá para ver claramente que há um surto de produção industrial na primeira fase do governo Lula, no que vai de 2002 até 2008. Ali a produção industrial brasileira aumenta mais de 20%, ela cresce mais até do que o próprio PIB. Então ali há uma janela de reindustrialização do país naquele período. O período que vai de 2002 até 2008, 2007, 2008, é um período de reindustrialização, né? Na grande janela de desindustrialização brasileira dos 80 até 2020, existe um único período de reindustrialização de fato, que se deveu principalmente à monumental desvalorização cambial que veio nas vésperas do governo Lula, né? Na verdade, não foi nem responsabilidade do Lula, nem do FHC, foi um temor do mercado, uma fuga de capitais que gerou essa brutal desvalorização, colocando a moeda brasileira acima de R$4, a preços de 2002, que seria equivalente hoje a algo como R$7, R$8, só para vocês terem uma noção do tamanho da desvalorização que foi na época, né? Se a gente atualizar pela inflação, o R$4 do 2002 seria equivalente hoje a praticamente R$8. Aquilo trouxe uma competitividade gigantesca para a indústria brasileira. Então a produção industrial brasileira respondeu, aumentou de forma vigorosa, o mundo também crescia, então não foi só a desvalorização cambial que fez isso, o mundo se expandia a taxas consideráveis, foi a maior janela de crescimento do mundo desde o início dos 70, os anos que precedem a crise de 2008, que são 2003, 4, 5, 6, até 2007, são anos de crescimento vigoroso no mundo, na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, então o comércio mundial se ampliava muito e o Brasil se beneficiou de tudo isso, mas especialmente com o aumento de produção industrial. Então, na grande janela de desindustrialização que a gente tem explicado no curso, que vai desde os 80 até 2020, existe uma outra janelinha ali dentro, que é uma janelinha de reindustrialização, mas que dura muito pouco. Esse é o problema, ela dura, na melhor das hipóteses, 5 anos, depois